Vou até repetir para você toda vez que manifestar. Qual o preço a ser pago como servo? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele falou também nesses dias. Quem achou pode falar, graças a Deus eu achei. Quem não achou também seja sincero, fale, ainda não achei. Lucas capítulo 14, versículos 28 ao versículo 32. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, texto conhecido. Vamos estar lendo aí a partir do versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não a pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Até aí. Vamos ter mais a palavra de oração? Pai, no nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, estamos aqui reunidos essa noite, em meio ao frio, mas é porque nós temos um compromisso com o Senhor. Em meio a tantas coisas, mas é porque nós amamos ao Senhor. Em meio às correrias da vida, é porque nós precisamos do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, inunda este lugar, Senhor. Vem falar no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos encontrados como servos bons e fiéis, Senhor. Vem estar conosco, Pai, eu te peço, Deus. Vem falar conosco, revela a tua boa palavra no nosso coração, Pai. E desde já repreendo no nome de Jesus toda incredulidade, toda obra contrária, bata de retirada. Que esse lugar é terra santa, Senhor. O Senhorio de Cristo está presente. Ele está conosco no nome de Jesus. Amém? Qual o preço a ser pago como cristão? Por exemplo, você acha possível você ir no mercado, sair lá com um carrinho cheio de compras, sem pagar por elas? Você acha possível você ir numa loja, o sonho de consumo de todo mundo, comprar as roupas, calçadas, e sair de lá sem sequer comprometer em pagar ou ter pago? É lógico que não. Você já viu aquela plaquinha simpática que às vezes sai em alguns estabelecimentos que diz assim: sorria, você está sendo filmado? Você já ouviu essa plaquinha? Alguém já viu ali? Por trás daquela plaquinha ela tem uma mensagem. Ela está falando assim, ó: cuidado, você está sendo vigiado. Fala a pessoa da perto de você está sendo vigiado. Esse negócio é sério, né? Então, o verdadeiro sentido da mensagem é exatamente essa, né? Então não dá para levar alguma coisa sem pagar por ela, não é verdade? Porque na vida tudo tem o seu preço, né? Isso é também, eu vejo assim que isso é assim porque tudo na vida ele tem um preço, né? Pode ser qualquer coisa. Se tem um valor genuíno, então existe um preço a ser pago, né? Isso é verdadeiramente não apenas no âmbito comercial, é no espiritual também. Se você quer se você quer servir
quer o melhor de Deus para a sua vida, se você quer ser um servo bom e fiel ao Senhor, eu quero dizer para você que tem um preço a ser pago. Fala isso para a pessoa, tem um preço a ser pago. E você sabia que pode ser o preço que for, quando nós queremos, nós pagamos o preço. Você sabia que o ser humano ele tem uma habilidade incrível para pagar o preço daquilo que ele deseja. Quantos esforços, às vezes, no esporte, na vida profissional. Então, essa habilidade você tem, Deus te deu essa habilidade. Você pode trabalhar, você pode pensar em fazer algo, você pode pensar em produzir alguma coisa, a fim de pagar o preço por aquilo que você quer. Não é verdade? Então essa é a verdadeira questão. Nós temos habilidades, mas será que temos pago o preço para ser servo bom e fiel ao Senhor? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o verdadeiro preço. Alguns criam atalhos, outros não querem pagar o preço. E é por isso que na vida de muitos o barato sai caro. Na vida espiritual, também é assim. Quando pagamos barato demais para fazer a obra do Senhor, isso vai custar caro para nós depois. Então, quando é que o barato sai caro, pastor? É quando ignoramos dois princípios muito básicos aqui no reino de Deus, a palavra de Deus. Eu vou citar só dois. Primeiro, para ter uma vida bem sucedida, tem que se pagar o preço. Pagar o preço não é o próprio, às vezes, da natureza, da nossa natureza. Uma consequência do pecado é que o ser humano se tornou egoísta por aquilo que é fácil. Uma expressão usada com frequência é você chegar e dizer assim, isso vai dar muito trabalho, não é? Mas isso, Então a nossa vontade é que as coisas fiquem prontas logo, sem esforço, sem um simples apertar de botão. Então, assim, diante de uma tarefa a ser feita, de um trabalho a ser realizado, o inimigo fica falando, Porque para que mais? Está bom assim? Ou você já fez muito? Tá bom, para por aí mesmo. Então o diabo quer nos derrotar pela acomodação e o mundo pela conformação. Então imagine isso, ficar conformado com a situação tal. A mesmice vai tomando conta, sem avanço, sem crescimento, sem desenvolvimento, sem conquista. Então, quem não quer pagar o preço, também não terá uma vida bem sucedida. Quem não paga o preço, também não leva. E se pagar barato, se pode ser caro depois. Então, mas esse é um princípio. Sempre existe um preço a ser pago por aquilo que vale a pena. Quantos projetos de vida você já teve? E como diz o ditado, teve que ralar, suar muito, porque você queria atingir aquele objetivo, não é verdade? Quantas coisas, às vezes é uma faculdade, às vezes é um trabalho difícil, às vezes é um casamento, são tantas coisas que a gente poderia listar. Então, para ter uma vida bem sucedida, tem que se pagar o preço. O segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: se falhar em pagar o preço, você nunca alcançará aquilo que quer. Vamos falar juntos? Se falhar em pagar o preço, nunca alcançarei aquilo que eu quero.
O pagamento do preço é tão significante nas nossas vidas, amado, veja assim, que é tão essencial, que falhar nisso é ficar aquém do que podíamos ter em Deus. E podíamos ter tanto em Deus, podíamos alcançar tanto em Deus, mas não alcançamos por quê? Porque muitas vezes não queremos pagar o preço. Então a Bíblia revela para nós que a salvação é de graça. Amém? É pela graça que somos salvos. Sim, pastor. Mas a salvação é pela graça, mas ela teve um preço e custou muito caro para Deus. Custou a vida do seu filho e ele pagou esse preço. Tem gente que esquece disso com muita facilidade. Está vendo o texto aqui que a gente acabou de ler aí? Está vendo? Quando o preço não é calculado, quando ele não é pago, essa falha impede o sucesso. A construção não é terminada. Então, quando se falha em pagar o preço, não alcança o propósito de Deus para a sua vida. Saiba que Deus tem coisas que nós devemos comprar. Você sabia disso? E eu vou te mostrar na Bíblia. Deus tem coisas que nós devemos comprar. Abre lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vou te mostrar o que Deus fala, o que nós temos que fazer. Apocalipse, capítulo 3. Fácil que é o último livro, né? Olha só o que Jesus está falando para nós fazermos aqui. Todos acharam? O versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O verbo aqui a ser conjugado é comprar. Jesus falou, compre. Por que Jesus falou comprou? Porque não está à disposição de graça. Tem um preço a ser pago. Tem que comprar não só ouro, mas diz aqui, vestes brancas e colírio para os olhos. Essas coisas não estão à venda. Ou seja, todas elas, para serem alcançadas, têm um preço a ser pago. Você, para ter uma jornada cristã bem sucedida, isto é, por exemplo, eu vou citar em outros lugares, vou citar aqui. Você deseja congregar, essa aqui, essa igreja, eu gostei, é aqui que Deus vai me colocar. Você almeja ser um servo bom e fiel, amém? Então tá, primeira coisa que o pastor vai falar para você, vamos para a célula. Pastor, mas eu não posso, eu estudo à noite, ou eu trabalho à noite. Inicia o discipulado, domingo de manhã. O que isso vai acontecendo? Vai firmando um compromisso. Você vai crescendo no relacionamento com Deus e com os irmãos. Mas isso tem um preço. Hoje me chamou muita atenção. Gustavo, filho do João, ele amanheceu trabalhando até as 6 da manhã. Chegou em casa quase 7. Quem mais trabalhou aqui à noite? Que bom. Por que você perdeu a escola dominical? Que ruim. 9h30 da manhã ele estava aqui. Ele trabalhou até às 6 da manhã. Embaixo de 0 grau. Que Deus também te passava. Por que ele estava aqui? Porque tinha um preço. Ele tinha um compromisso. O Fabiano estava com um caminhão carregado para viajar. Falou, pastor, eu não posso, primeiro eu vou no discipulado porque eu tenho um compromisso. Vai crescer. Deus vai abençoar, porque Ele está pagando um bom preço.
do comodismo, da preguiça, toma conta. Porque eu trabalhei, mas quem disse que é para você não trabalhar? Tem que batalhar e batalhar muito, o negócio não é fácil para ninguém. Mas tem um preço a ser pago com Deus. Por que você não paga o preço da mesma forma que você é profissional lá no seu trabalho? Quando Jesus começou a boa obra, ele disse que vai terminar. Lembra do texto que eu fiz a abertura? Eu vejo assim que Deus começou uma boa obra na vida do Clóvis. O Clóvis foi ali no churrasco dos homens com a gente e caiu nas garras da graça. O Clóvis estava na célula, estava no culto quarta-feira, hoje cedinho já estava aqui. Eu falei, esse vai ser servo bom e fiel. Começou a boa obra. E o pior de tudo é que tem muitos que passam pelo discipulado, depois somem da escola dominical, como se não precisasse mais. Jesus começou a boa obra. E isso é visto ao redor. Eu vejo o seu Nelson aqui, ó, não precisa ir muito longe. Quando Jesus entra no coração da gente, é para fazer algo novo. Não vou falar abertamente que ele fala mesmo. Está ele aqui, ó. Idade para ser teu pai. Uma gruta, com a imagem lá de quase 1 metro na frente da casa dele. Se converteu aos 68 anos. Daí ele leu na Bíblia que não era de Deus. Meteu a marreta e jogou no lixo. Vida bola com Deus. Entendeu um compromisso. É assim que se faz. Não, pastor. Porque é assim mesmo, está tendo nojo disso. Crente velho escondendo imagem dentro de casa, porque não pode, porque é assim mesmo, cada um com sua religião. Qual o preço que você tem pago? É bíblico, é de Deus, é para a tua vida. Pague o preço que Deus está mandando você pagar. Aprenda a ser fiel ao que Deus pede que você seja. Obedeça naquilo que você precisa obedecer. Abra mão de certas coisas para você receber os propósitos de Deus na sua vida. Ele começou a boa obra. Agora, qual o preço? Ele já pagou o alto preço. Tudo que Deus tinha para nos salvar, Ele deu. Foi Jesus que cada gota de sangue daquela derramada naquele calvário foi para nos libertar e nos salvar. Deus deu tudo. Muitas vezes a pessoa não quer dar nem uma gota do tempo para Deus. De que forma você está pagando o preço em servir a Deus? Então vai se servindo, eu faço de conta que eu ouço, eu faço de conta que eu obedeço, pastor, eu faço de conta que eu... Tem gente que quer enganar até Deus e acha que vai enganar, não está. É melhor envermelhar agora do que amarelar depois, né? Então, vida com Deus tem um preço a ser pago. Deus me chamou. Na igreja metodista ninguém é pastor sem fazer teologia, sem estudar. Eu estava passando a maior crise da minha vida. O lugar mais perto para estudar dava 300 quilômetros de onde nós morávamos. Mas tinha um preço a ser pago. Então, pastor, não tem. Pastor, Deus vai prover. Vai. Muitas vezes não tinha dinheiro para comer um cachorro quente. Mas eu paguei o preço que foi preciso. Porque eu tinha que estudar. Eu queria servir a Deus um pouco melhor. Eu precisava, porque a minha igreja exige. Para servir a Deus tem um preço. Muitas vezes, tinha dinheiro para combustível, para poder ir. De ônibus sairia mais caro. Mas Deus nunca deixou faltar, porque quando Ele chama, Ele supre. E quando Ele chama, Ele entra com recursos. Deus está te chamando para ser fiel para você, porque Ele vai entrar com recursos. Então, para ser um servo bom e fiel, mano, um excelente membro do corpo de Cristo, aqui na igreja, precisa pagar um preço, sabe por quê? Porque nós levamos as coisas de Deus a sério. E tem um preço a ser pago. Está um friozinho, meu Deus do céu, não chegou nem a 10 graus negativo, o povo está aí. Não vai numa cela, uma igreja, muita gente faltando. Né? Qual o preço?
vez nós recebemos os missionários lá do Amazonas, pessoas que andam 1h30 de barco, de canoa para ir no igreja. Quanto você demora para chegar até aqui? Tudo asfalto, tudo bonitinho, tudo. Tem um preço a ser pago. E Jesus deixa muito bem aqui nesse texto. Aconselho-te de que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Tem uma outra tradução que diz assim: aconselho que compre de mim ouro puro para que seja de fato rico, e compre roupas brancas para te vestir e cobrir a tua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os teus olhos, a fim de que possam ver. Eu queria que você abrisse um outro texto. Eu queria que você marcasse esse texto aí, se você tiver um marcador, nós vamos voltar nele. Mas eu queria que você fosse lá no livro de 1 carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. De que forma você está edificando na tua vida com Deus? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Espero que todos achem, para que nós possamos ler juntos. Eduardo, esses dias, fala assim: pai, por que você não fala logo do versículo? Deixa eu olhar, esperar todo mundo achar, que daí a gente lê junto, senão. É lá no versículo 12, que diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Olha que tem esse texto aqui. Paulo fala daqueles que estão edificando a obra de Deus. Ele deixa bem claro aqui. Ele diz aí no versículo 12 que alguns usam material de um tipo e outros usam material de outro tipo. Alguns usam madeira, palha, feno. Outros usam ouro, prata e pedras preciosas. Interessante isso, não é? Olha só que interessante. Qual é a diferença fundamental entre esses dois tipos de materiais aqui? A diferença é uma só. Me ajudem para falar, o que vocês acham? Qual é a diferença? O preço a ser pago por aquilo que está sendo construído. Uns constroem com madeira, palha, diz aqui o texto, feno. Isso tem um valor simbólico. Mas e ouro, prata e pedras preciosas? É o valor do bom preço que está sendo pago. Não é verdade? Por que será que alguns às vezes preferem fazer a obra de Deus com madeira, palha e feno? Porque é barato. Quantos outros usam, diz aqui o texto, ouro, prata e pedras preciosas? É porque essas coisas custam caro. Isso é a nossa vida com Deus. Olha, você está aí no capítulo 3, né? Nós lemos no versículo 12, né? Olha comigo agora o versículo 15. Que ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, olha só o que ele está falando aqui nesse versículo 15: que aqueles que edificam com madeira, palha e feno não vão receber recompensa nenhuma. É que não há recompensa por aquilo que não tem custo. Se não custa nada, não há recompensa. E o Senhor disse que se for barato, não tem galardão, não tem prêmio. Mas o Senhor diz também que aquele que edifica, aquele que faz da obra de Deus com ouro, prata
que pagou caro para edificar, esse vai ter recompensa. Porque custou para ele aquela obra. Se custou para ele, então tem valor espiritual e vai ter recompensa. Então você que define que obra quer fazer para Deus. Uma obra barata, uma obra cara. O cara é aquela que tem valor. É aquela que tem preço. Eu sempre falo. Uma coisa é você ir na igreja. É você frequentar a igreja. E outra coisa é você se tornar discípulo de Jesus. O discípulo, ele começa a se relacionar. Ele começa a se envolver com as coisas de Deus. Ele começa a dar ouvidos ao que Deus fala. Ele começa a dar ouvidos à voz do seu pastor. Ele começa a frutificar, ele permanece. Por quê? Porque ele se tornou discípulo. Ele não é só alguém que faz número no cenário. Ele vai e faz a diferença. Então, amados, o que a gente vê aqui? Nós sabemos bem que quando uma coisa tem preço, coisas baratas são aquelas que não exigem o nosso esforço, não exigem o nosso sacrifício, nem o nosso tempo. Então, se ao fazer a obra de Deus, como servo do Senhor, como membro do corpo de Cristo, a igreja, se o que está fazendo é barato, pode ter certeza, o material que está sendo usado é madeira, palha e feno. E aí não terá recompensa, diz a palavra. E alguns até reclamam: pastor, é difícil demais aqui nessa igreja. Que servo você quer ser? Jesus pergunta isso para você: que servo você quer ser? Mais um, você quer ser um discípulo de Jesus, curado, liberto, restaurado? Vai para uma célula, começa a caminhar com o povo de Deus, começa a vir para o discipulado, começa a frequentar a escola dominical, começa a levar gente para Jesus. Deus está te levantando para isso. Sabe por que a coisa aqui é muito séria com a gente? É porque custa caro ser um servo bom e fiel. E eu desejo que você seja um servo bom e fiel. Amém, irmãos? Você quer ser servo de Deus, bom e fiel, e pagar pouco? Então, nós vamos pagar o preço para sermos servos excelentes, servos que verdadeiramente sabem o que querem, servos realmente bons e fiéis ao Senhor. Por isso, lá em Apocalipse, aquele texto lá que nós lemos, 3:18, aqui eu quero concluir com você. Se você voltar lá, ele fala assim: eu não aconselho que você vá comprar no mercado, que você vá comprar de alguém. Ele fala assim: comprem de mim. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Ouro refinado. O que ele está dizendo? Que a verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Por isso que ele se oferece como ouro refinado. Aleluia. Amém, irmãos? Isso aqui é muito profundo. Jesus se oferece como ouro refinado. Ele fala comprar vestiduras brancas. Nós sabemos que é Jesus quem nos lava dos pecados e nos reveste de pureza. Essa pureza está diretamente ligada à santidade. Ser parecido, mais parecido com Jesus. Viver essa vida por caminhos retos que o Senhor deseja. Daí ele fala assim, último recado. O que ele manda comprar por último aí? Vai falar. Colírio. Para quem será? Para curar da sede. O mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus. Jesus deixou muito claro isso. Então, irmãos, eu vejo, é o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus
e começa a confiar em si mesmo. E Jesus essa noite está falando: eu quero que você compre ouro de mim, vestiduras brancas. Por que não dá fruto? Não leva a vida com Deus a sério. Agente secreto, tem por aí bastante, né? Mas crente secreto, não abre a boca para falar de Jesus. Um monte de gente ao seu lado precisando de ouvir uma palavra. E ele fala assim: compra colírio, curar essa cegueira. Então, mediante tudo isso, quantas coisas, mano, o Senhor aqui nos recomenda que nós possamos fazer. Colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Você pode zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei comigo. E ele comigo. Aleluia. O servo que você quer ser, amado? Você quer ser mais de qualquer um, ou quer ser um servo bom e fiel? Qual servo você quer? Aí tem a grande promessa, a promessa das promessas, versículo 21. Essa promessa é para o servo bom e fiel: ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando no seu coração. Quem tem ouvidos ouça o que Deus está falando. Quem tem ouvidos ouça o que Deus escreveu nessa página para você poder ouvir. Então, de que forma nós estamos servindo? De que forma tem sido a nossa caminhada com o Senhor? E Jesus deixou muito claro: preciso comprar ouro, vestiduras brancas e colírio. De que forma você está servindo a Deus? De que forma você deseja servir a Deus? Ser servo bom e fiel? Tem um preço a ser pago. A gente luta tanto pela vida, e às vezes não luta pela nossa vida com Deus. Parece que fica inútil, ou em lugar algum, sendo que tem um preço a ser pago. Vamos orar a Deus essa noite, pedindo para que Deus possa revelar isso com muita clareza no nosso coração. Você pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser um excelente servo, uma excelente serva de Deus, porque Deus te chamou não só para fazer parte de um cenário, mas para se tornar um discípulo, uma discípula de Cristo. E para receber, fala assim: eu tenho o que você precisa. O ouro que eu estou te oferecendo, a verdadeira riqueza só eu posso te dar. Aconselho-te que não ande de qualquer forma. Tenha santidade na tua vida. Eu posso te dar. E também posso tirar a cegueira. Então é isso que Jesus tem para nos oferecer. A sua obra vai sendo feita quando a gente deixa verdadeiramente Jesus agir nas nossas vidas, tornando-se árvore frutífera, não ramo seco, espinhento, que machuca, que magoa, mas sendo árvore frutífera, algo bom. E é isso que o Senhor está nos chamando cada um essa noite.